Graça e paz, irmãos amados no Senhor, nós juntos aqui novamente para irmos à palavra, extrair o recado do céu, aquilo que Deus quer nos falar nesta noite e que nos leve à oração, não é? Nós hoje vamos iniciar, irmãos, a nossa devocional, cantando um hino do nosso inário que fala sobre segurança, sobre alegria e sobre esperança. Você já parou para pensar que só o que confia em Deus é que está seguro? Provérbios nos diz isso, que confia no Senhor está seguro. E essa segurança que só encontramos em Cristo, só pode ser encontrada nas mãos do nosso Senhor, é a segurança que gera uma alegria, uma alegria que o mundo não consegue ter, que gera a esperança no nosso coração. Vamos celebrar estas verdades cantando juntos? Que segurança! E no 144 do nosso inário, segurança e alegria. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti, anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Nós hoje vamos ter a nossa penúltima devocional, nosso penúltimo estudo a respeito deste tema mordomos de Deus. E hoje vamos extrair lições de ecologia a partir do milagre da multiplicação dos pães. Então, repetindo, Evangelho de Evangelho de Marcos, Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30. O texto sagrado que nos diz assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir
e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Irmãos, até mesmo do ponto de vista literário, a multiplicação dos pães, relatada aqui no Evangelho de Marcos, mas relatada também por todos os evangelhos, por todos os evangelistas, esta multiplicação, esse milagre de Cristo é uma linda página do texto sagrado, não é? Mas, irmãos, traz, além disso, muitas lições de muito valor para fins de ecologia, para fins de meio ambiente também. Evidentemente, o tema era desconhecido naquele tempo das pessoas, não é? Mas Jesus, Criador da natureza, num ato de amor, de reconhecimento das necessidades das pessoas, deixou fluir nesse episódio estas lições de uma forma assim natural. E eu creio que fazemos bem em analisá-las. A primeira lição de ecologia aqui no milagre da multiplicação dos pães é quanto à organização na distribuição de alimentos. Ao decidir alimentar aquela multidão faminta ali, em circunstâncias que era impossível conseguir alimento para tanta gente, o nosso mestre redentor, o Senhor Jesus, tomou um cuidado preliminar. Ele organizou o povo para proceder à distribuição. Irmãos, aqui tem várias aplicações, né? Nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus de organização. Isso está no verso 40 do texto que nós lemos. Jesus 39 e 40. Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Nós temos conhecimento, irmãos, de que a região em que estavam ali era uma elevação com pequenas ondulações de terreno, e isso lembrava um anfiteatro, né? E isso facilitou também o trabalho ali. Pense comigo, se os 12 auxiliares de Cristo, os apóstolos, fossem realizar esse trabalho sem essa providência, esse cuidado que parece até banal, né? Se não houvesse essa providência preliminar de Cristo, eles simplesmente não conseguiriam atingir, alcançar todos ali, uma vez que, de acordo com os cálculos baseados nas informações do próprio texto, entre homens, mulheres e crianças, deveria haver por volta de 15.000 pessoas naquela ocasião. Só de homens, 5.000. E esse princípio nos leva a várias outras considerações, não é? Alimentação de pessoas carentes. Nós precisamos saber quem são, onde estão, buscar uma maneira racional, científica, prática de distribuição. Temos tido iniciativas desse tipo na nossa igreja e louvamos a Deus por isso, mas precisamos ir mais fundo nisso, não é? Porque no mundo que nos cerca, no mundo atual, nós vemos que uns conseguem muito num dia, comida que estraga para o dia seguinte, enquanto outros não recebem nada, e uns até recebem hoje, mas não recebem nada nos próximos dias, nos dias subsequentes, né? Então nós precisamos mesmo ir mais fundo nessa questão.
né? E precisamos também, como igreja, lembrarmos daquele provérbio, né, que diz que se você der um pão, ou melhor, um peixe a um homem, ele vai voltar a ter fome, mas se você ensiná-lo a pescar, ele nunca mais vai ter fome. Precisamos atentar para isso. Precisamos atentar também para a distribuição geográfica das populações. Uma outra questão difícil, né? Por falta de apoio às comunidades interioranas, rurais, até hoje acontece que o povo imigra para os grandes centros populacionais. É necessário uma política global de habitação, de distribuição geográfica das populações, o que evitaria o desemprego e também a fome. Nós também podemos falar aqui de mais uma implicação disso, que é a questão da nova Torre de Babel, né? O pensamento anterior, que vimos agora, nos faz lembrar disso, que o problema do mundo querer ficar aglomerado gera tantos outros problemas, né? Você já notou que as pessoas querem ficar tudo num só lugar, como nos dias da Torre de Babel. Deus espalhou a humanidade ali, conforme lemos em Gênesis, mas as pessoas deram a volta e estão juntas de novo, né? E aí vem outra vez o problema da dificuldade na distribuição de alimentos. O Senhor Jesus nos mostrou que é preciso organizar a coisa para que o alimento chegue de fato a quem precisa. Uma outra lição tirada, lição de ecologia tirada na questão a partir do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, é a questão justamente da gratidão. Gratidão, irmãos, é algo que não é para ser falado apenas, é algo para ser vivido, não é? Jesus, no verso 41, ele nos dá um maravilhoso exemplo. Ele diz aqui o texto que ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, o que não era nada, praticamente nada, para alimentar tão grande multidão. Ele ergueu os olhos ao céu e os abençoou. E depois partiu e deu aos discípulos para que fosse então distribuído. Ele, sendo o próprio Deus, nos deu esse exemplo de gratidão, deu graças antes de repartir o pão. Aqui é dito no Evangelho de Marcos que ele levanta os olhos ao céu e ele abençoa aquele pouco alimento que seria multiplicado. Em João 6, texto paralelo, o texto fala que eles tendo dado graças, então Jesus parte o pão e entrega aos discípulos para que isso fosse repassado para aquela turma toda. Irmãos, aqui nós temos mais uma vez presente a espiritualidade da ecologia, né? Dentro daquela triangulação que nós falamos no último estudo, Deus, homem e natureza. Né? A questão de que o que a natureza nos dá, fruto da graça de Deus, é também algo que faz parte da nossa vida de fé. Não é? E que por isso precisa haver gratidão. É muito importante, irmãos, que o ser humano agradeça a Deus pelo alimento que recebe, porque em última análise vem de Deus, não é? Via natureza. Aliás, este princípio está na própria oração do Pai Nosso, onde Jesus nos ensina a pedir a Deus o pão nosso de cada dia. O que isso expressa? O que isso exprime? Dependência. Denota reconhecimento, né? Gratidão. Nesse sentido, irmãos, nós temos notado que o nosso mundo está bastante distante desta realidade que precisava ser a nossa de cada dia, né? Tem muita gente que não vê importância numa oração feita ali quando quando a mesa está posta para a refeição, né? Principalmente aqui no Brasil, onde Deus tem nos dado fartura de alimento, né? É verdade que existe também a fome, mas a maioria das pessoas tem fartura de alimento. As famílias se reúnem para comer, mas dificilmente começam pela oração de gratidão. E quando isso é feito, muitas vezes é feito como se fosse por um desencargo de consciência, tão somente. E vamos pensar, vamos ampliar isso. Os filhos, os pequenos, as crianças vão crescendo, não aprendendo nada sobre gratidão, sobre de onde veio aquilo.
Todo mundo pensa que tem a comida porque trabalhou, porque ganhou dinheiro, porque comprou o alimento, esquecendo que Deus é quem nos dá forças para trabalharmos, não é? Tudo vem de Deus. Mas poderemos chegar até um momento, irmãos, em que teremos dinheiro para comprar e não teremos o que comprar, né? Da maneira como estamos tratando o nosso meio ambiente, isso não é difícil de acontecer, e não para muito tempo mais distante de nós. E também, como já vimos, fatores espirituais podem provocar a escassez de alimentos. Isso nós estudamos na nossa última devocional. Irmãos, até os animais comuns, pequenos, grandes, eles comem com ações de graças. O que eu quero dizer é que a gente vê alegria quando um animal está se alimentando, né? Isso acontece até comigo e com você. Muita gente até brinca quando está comendo aquilo que é delicioso, ou quando está com muita fome mesmo, né? E até dança de alegria quando está comendo, né? Os animais também fazem isso de uma certa forma. Observe um pássaro, ele come muitas vezes cantarolando ali. Você já observou os porcos comendo, né? Quem é do interior aí, eles comem com muito barulho, com muita alegria, né? As galinhas, enfim, comem cantarolando. Não seria esta uma verdadeira atitude de gratidão? Muitas vezes, irmãos, nós comemos e estamos com a cabeça a mil e não paramos para fazer daquele momento um momento de glorificação a Deus, ao Criador que nos deu o alimento. Não paramos para fazer daquele momento um momento de gratidão, não é? Mas nós estamos ali e comemos de uma forma sisuda, e isso nem nos faz bem fisicamente. E repito, não glorifica o nosso Criador. Gratidão, mais uma lição de ecologia aqui tirada deste texto de Marcos 6, também de João 6. Uma outra lição, irmãos, é a lição da economia. Fica mais clara ainda no texto paralelo do Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 12. Esse texto paralelo, como eu disse, todos os evangelistas falam sobre esse milagre de Jesus, mas esse texto de João 6, verso 12, deixa isso transparente, a questão da economia. É dito ali: e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Jesus ofereceu comida com fartura, não é? Todos ficaram fartos, é o texto, mas ele também teve o cuidado de ordenar que se recolhesse o que sobrou. E isso é muito curioso, irmãos, essa atitude de Jesus, porque ele poderia multiplicar, muitas vezes, ele poderia fazer esse milagre sempre, né? O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas Jesus trabalhou aqui com economia, nada de esbanjamento. É impressionante como se esbanja alimento no nosso país, né? E pelo mundo afora. E quem sabe até mesmo em nossas casas. Calcula-se até que a comida que sobra de refeições preparadas, restaurantes, enfim, no nosso país, daria para alimentar uma nação dessas que está passando fome pelo mundo afora. A grande questão, irmãos, é que não há planejamento no preparo e no consumo, né? Começa pelas pessoas que não sabem pôr no prato a quantidade de alimento suficiente para o seu apetite. Até mesmo famílias menos favorecidas, mais pobres, muitas vezes fazem comida demais, além do necessário para a alimentação de cada dia. Nós todos conhecemos famílias, né, que ensinam a seus filhos a não deixar sobrar nada no prato. Isso é belíssimo. Isso glorifica o Criador. Dami Ferreira, que é um irmão batista, doutor em teologia, professor de seminário, ele conta num de seus livros que, estando nos Estados Unidos, ele chamou a atenção de um amigo íntimo dele que estava deixando no prato um pedaço de frango inteiro ali que nem havia tocado e estava indo para o lixo. E o amigo respondeu a ele que ele estava pagando, então o problema era dele e não desse irmão que eu citei,
Que coisa terrível, não? Um argumento como esse poderia ser usado por Jesus, mas ele não usou. Se Jesus não tomasse aquela atitude, irmãos, alguém poderia perguntar: Senhor, o que nós vamos fazer com tanto pão e peixe que sobrou? Já pensou Jesus dizendo assim: Ah, deixa por aí, quando for necessário eu arranjo mais. Não foi isso que Jesus disse. Não era a filosofia de vida de Jesus, o Criador da natureza, né? E por outro lado, irmãos, há desperdício de alimento até mesmo nas fontes de produção, né? Em zonas de colheitas, eu me lembro que quando pastoreei em Minas, a gente via periodicamente isso, né? Naquelas regiões de colheitas é muito comum vermos filetes de grãos que vão caindo dos caminhões que não possuem uma carroceria apropriada para transportar. Então, na estrada mesmo, vai ficando aquela fileira de grãos ali desperdiçados. Em armazéns de estocagem de grãos, muitos produtos apodrecem, irmãos, por falta de condições apropriadas de armazenamento. E assim por diante, muitas outras questões poderíamos falar aqui. É bem verdade que está havendo um despertamento atualmente para o aproveitamento de sobras, né? Das aparas de legumes, de verduras, de outros produtos que são usados para outras finalidades alimentares, e isso é muito importante, glória a Deus por isso. Mas a lição que Jesus nos deixa aqui, irmãos, é de economia, que deve ser praticada no sentido de aproveitar sobras, de redirecionar produtos para fins alimentares. A nossa natureza, irmãos, tem os seus limites para produzir, principalmente com o assombroso aumento da nossa população e do consumo excessivo, descontrolado, desmedido e desnecessário, não é? A lição da economia. Mas podemos falar aqui também que Jesus toca na questão da poluição, uma outra lição de ecologia aqui no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Apesar da possibilidade daqueles resíduos de alimento poderem ser facilmente assimilados pela natureza, 12 cestos de pedaços de pão e principalmente de peixe causariam muito problema ali, não é? Mau cheiro, se deixados ali de qualquer forma, né? Apodreceriam ali. Na verdade, irmãos, além dos pedaços inteiros, pense comigo, deveria haver muitos pequenos resíduos que não poderiam ser recolhidos. Esses eram os pedaços de pão que eram usados, dizem os estudiosos daquela época, como guardanapo, uma vez que estavam comendo peixe, né? E era o costume daquele tempo ali, como foi o caso da parábola do rico e do Lázaro, as migalhas debaixo da mesa, Lucas 16. Sabendo então que a multidão deveria ser de cerca de 15 mil pessoas, como já abordamos aqui, imagine que grande quantidade de migalhas teria ficado espalhada ali pela relva, além dos pedaços inteiros e maiores, né? Evidentemente, essas migalhas seriam facilmente assimiladas pela natureza, principalmente por pássaros, pequenos animais, né? Como os roedores, por exemplo. Mas os pedaços grandes foram recolhidos por economia, como já vimos, mas também por cuidado, irmãos, para não poluir o meio ambiente. Isso nós precisamos assimilar cada vez mais. O texto não explicita que foi essa a razão do expediente usado por Jesus, mas ao lermos o contexto, isso parece que sobressai, não é? O cuidado com a não poluição da nossa casa, do meio ambiente, dado por Deus para nós morarmos. Uma outra lição, irmãos, de ecologia, tirada a partir desse texto, é quanto à coleta de lixo. Ainda falando dessa questão de ecologia. Diz-nos o texto que foram recolhidos 12 cestos com os pedaços que sobejaram, que sobraram. É claro, irmãos, que tocava um cesto para cada apóstolo, né? Você já reparou nisso, né? Então, cada apóstolo ali cuidou de uma parcela daquela coleta. Nós não sabemos como é que aqueles cestos apareceram ali, não é verdade? Agora, para quem multiplicou pães e peixes, 5 pães e 2 peixes, e alimentou 15 mil pessoas, é a estimativa, os cestos aqui são, na verdade, um detalhe.
De qualquer maneira, irmãos, o Senhor Jesus nos deixa aqui a lição do cesto de lixo. Somente agora, nos grandes centros, nas grandes cidades, esse assunto tem sido levado mais a sério, não é? Uma coisa. Sobretudo, nosso povo precisa aprender a usar o cesto de lixo. Eu e a família, como muitos que estão aqui nos acompanhando sabem, nós moramos 8 anos no Rio Grande do Sul. E vimos ali na Serra Gaúcha um costume muito interessante, não é? A cidade muito limpa, não é? Não é que não havia sujeira alguma, mas contrastando com a nossa cidade de São Paulo, nossa cidade de Guarulhos, nós vimos muita diferença, o cuidado com isso, a organização, a distribuição de cestos de lixo em muitos lugares, não é? Uma cidade mais limpa. O nosso povo, eu e você, precisamos aprender a usar devidamente o cesto de lixo. Ah, pastor, isso aqui, o senhor está chovendo no molhado. Graças a Deus, se for esse o caso. Mas mesmo assim, muitas vezes não damos conta da importância disso, né? De que deve haver algo semelhante, né? Dentro dos nossos carros, para que não sejam jogados aí os lixos, né? O lixo em qualquer lugar. Nas nossas casas, irmãos. Na nossa igreja, por que não, né? Quando a gente tiver festas, quando tivermos comemorações, celebrações, nós devemos prever o uso de cestos, de sacos plásticos, para que os detritos ali sejam recolhidos, levados depois para local apropriado e até algo mais, algo além disso. Já nos prepararmos para a coleta seletiva. Isso na nossa casa, isso na nossa igreja, aonde quer que seja, irmãos. Repito, como falei no último encontro, né, no último estudo nosso, isso não é coisa para o descrente. Isso é coisa, sobretudo, para aquele que entende que a criação é fruto das mãos do nosso Deus e que nós somos os seus mordomos neste mundo, neste meio ambiente. Devemos cuidar do nosso ecossistema. E por fim, irmãos, nós podemos falar aqui também de tantas outras coisas, mas eu quero encerrar falando que essa multiplicação dos pães não só alimentou uma multidão enorme, né, naquele dia, como demonstrou o cuidado de Deus para com as nossas necessidades, legando-nos aí lições preciosas para a subsistência da nossa vida e do nosso meio ambiente. Então, a questão da ecologia tem muito a ver com o Criador. E se tem a ver com o Criador, deve ter um profundo impacto na minha e na sua vida. Porque Deus está interessado em nos ver cuidando do seu mundo. O mundo não é nosso. Do Senhor é a terra, o mundo e a sua plenitude. E nós devemos, então, repito, nos enxergarmos como mordomos e trabalharmos para sermos fiéis e prudentes mordomos, administradores zelosos do que Deus tem nos confiado. Vamos então para uma aplicação prática. Se você ainda não faz isso, comece a notar como é que você e sua família lidam com o lixo, não é? E passe a fazer isso cuidando melhor da nossa casa. Vamos orar?